Vamos ler em reverência ao nosso Senhor? Diz assim a palavra do nosso Deus, cântico de romagem. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quebar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, rogamos nesse momento, Senhor, a Ti, em contato com a Tua palavra, Senhor, e necessitados de aprender dela, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha fazer tal obra, Senhor, em nossos corações. A obra, Senhor, de semear em nós a Tua palavra, Deus, e que essa semente, Senhor, possa crescer, possa dar frutos ao Senhor no meio da Tua igreja, Pai. E que também assim, Senhor, a Tua igreja possa promover o Teu reino nesse mundo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor seja misericordioso conosco nessa noite e nos fale da Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, o Salmo 120 é o primeiro salmo do grupo que é conhecido como os Cânticos de Romagem, os Salmos de Romagem. São 15 salmos, vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Né? Aqui nós temos salmos de Salomão, salmos davídicos, temos alguns salmos também que não são conhecidos, não são intitulados, como esse que nós acabamos de ler, o 120, mas o Salmo 120 ao 134, então, é o grupo destes que são conhecidos como salmos de romagem, né? É como é descrito aí na nossa tradução. Romagem, que quer dizer justamente peregrinação, quer dizer caminhada. E o povo cantava esses salmos, né? Eles aprendiam salmos e cantavam esses salmos quando eles iam a caminho de Jerusalém, para o templo do nosso Senhor. Ali todo o povo de Deus era chamado pelo menos 3 vezes no ano a se reunir ali no templo, para adorarem ao Senhor, para oferecerem sacrifícios e todo o serviço de adoração ao nosso Deus ali. Então, em uma dessas 3 grandes festas que aconteciam ali em Jerusalém, o povo de Deus era chamado a estar em uma dessas 3 anualmente. Essas 3 grandes festas era a Páscoa, a primeira. A segunda era a chamada Festa de Colheitas, que posteriormente recebeu um termo grego, conhecido como Festa dos Pentecostes. E a última, a terceira, era a Festa dos Tabernáculos. Então, em uma dessas 3 festas, o povo de Deus, todo Israel, era conclamado, chamado a ir até Jerusalém para adorarem ao Senhor nosso Deus. E isso era um movimento muito ímpar na vida das famílias daquele tempo, né? Que eles, de fato, eles deixavam suas casas, normalmente as viagens até Jerusalém, se considerarmos locais bem distantes de Jerusalém, duravam alguns dias para que o povo chegasse até lá. E eles iam até a capital, levando, né, toda a família, levando alguns parentes, levando os animais que eles haviam de sacrificar lá, né, levando também as tendas e tudo mais. Então eles armavam e montavam todo um aparato para irem até Jerusalém. Para irem até Jerusalém. E se nós tivermos a oportunidade de ver o restante dos salmos, né, de romagem, nós vamos ver que nessa caminhada havia bastante peculiaridades assim, né? Apesar do povo ir muito alegre, muito festivo, né, nesse espetáculo, ou até esse espetáculo, que era a reunião do povo de Deus em Jerusalém, contudo haviam alguns detalhes e peculiaridades desse caminho. A primeira delas é que o povo passava muito tempo
no caminho. Eles levavam tendas, armavam tendas no caminho enquanto iam para Jerusalém. E nesse caminho eles sofriam muitos riscos, né? De serem abordados ali por um animal selvagem, um leão, um urso. Também sofriam riscos de serem roubados, né? Alcançados por salteadores, por ladrões. Alguns, muitas vezes, podiam até mesmo ter membros de suas famílias, né? Tomados, e até mesmo seus animais e tudo mais. Então, são peculiaridades a respeito dessas viagens que eles faziam. Mas a principal questão aqui do Cântico de Romagem é que eles iam... Tem que trocar aqui, né? A grande questão é que eles iam até Jerusalém cantando estes salmos, esse grupo de salmos. Então, eles iam na direção de Jerusalém expressando estes sentimentos pessoais. Então, tudo aquilo que é visto e abordado do Salmo 120 ao Salmo 134 são expressões de sentimentos bem pessoais do povo daquele tempo e que são bem próximos aos nossos sentimentos hoje também. Então, o povo falava e cantava através desses salmos de romagem, cânticos de romagem a respeito de angústias, como é o assunto desse nosso primeiro salmo. Também falava a respeito de lamentos. Obrigado, Eduardo. Falava a respeito de lamentos, a respeito de esperança em Deus, de confiança, a respeito das dores, a respeito de vingança, de adversidade, a respeito da queda da alegria, queda da presença do nosso Senhor, a respeito de reconciliação. Então, tudo que eles abordam e tudo que eles falam nesses cânticos de romagem são sentimentos humanos, sentimentos próprios de humanos caídos e que precisam da redenção, né? Muitos que são redimidos também. O principal tema dos cânticos de romagem é que nós devemos buscar a Deus em meio a todas essas circunstâncias, em meio às angústias, em meio às dores, em meio à alegria ou à falta dela, em meio à esperança ou à falta dela, também em meio à queda ou em meio à reconciliação. Nós devemos saber que Deus ele pode ser encontrado entre todas essas circunstâncias. E essas coisas nos ocorrem enquanto nós também somos peregrinos aqui na terra. A semelhança que nós temos com os peregrinos naquele tempo que iam até Jerusalém cantando, é que nós também podemos cantar esses salmos enquanto nós peregrinamos aqui na terra. Porque na nossa angústia, nós podemos clamar ao nosso Deus e Ele nos ouve. Na nossa tristeza, o Senhor é a nossa alegria. Quando nós precisamos de socorro, nós podemos olhar para os montes e de lá vem o nosso socorro. Quando nos falta esperança, pode ser acendido no nosso coração a fagulha da esperança, por sabermos que somos achados e encontrados no nosso Senhor. Então, são condições para a vida dos peregrinos, que são chegadas até nós também. Nós somos aqui uma espécie de romeiros, de andarilhos, como nós abordamos hoje pela manhã. Muitos esquecem disso, muitos acham que a vida ela se eterniza aqui, que a vida ela deve ser concluída e totalmente satisfatória aqui. Mas para o povo de Deus, aqueles que foram chamados e redimidos para esperarem e aguardarem por um lar celestial, esse momento aqui na terra é apenas o deserto, onde nós estamos caminhando verdadeiramente em direção ao nosso lar, ao nosso verdadeiro lar, o lar celestial, a morada eterna com o nosso Deus. Portanto, irmãos, esses salmos são apropriados, primeiro, para nos instruir durante a nossa caminhada cristã. Os salmos, os cânticos de romagens, são ricos em nos instruir em cada passo da nossa caminhada. Os salmos tantos para mostrar como nós devemos nos comportar diante das diversas situações que nós passamos aqui na nossa vida, né? E de nos lembrar que nós somos
peregrinos, que nós somos passageiros a caminho do lar celestial. Então, os salmos vêm para nos encorajar, para nos animar e para nos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso é importante nós atendermos, é importante nós extrairmos desses salmos cantados pelos nossos irmãos daquele tempo toda a instrução, toda a verdade para as nossas vidas. No geral, irmãos, o salmista aqui, ele se encontra numa situação bem angustiante, né? A forma como nós percebemos aqui, o salmista é de um homem angustiado, né? Um homem entristecido, um homem possivelmente cabisbaixo, com um semblante caído, por causa das questões que ele estava passando. O versículo 2, começa nos falando: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então o salmista, ele está aqui angustiado, entristecido por causa desses lábios mentirosos e dessas línguas enganadoras. Dessa língua enganadora, na verdade, isso é no singular, né? Por isso, ele clama a Deus que o Senhor livre ele completamente, tanto dos lábios mentirosos quanto da língua enganadora. E o Senhor vai responder ao salmista, fazendo com que ele olhe para a situação de uma maneira diferente, né? E também encorajando o salmista a permanecer no meio desse povo, que ele aqui adjetiva como um povo de lábios mentirosos e um povo de língua enganadora. Olha só, então no versículo 2, a gente tem aí duas expressões, né? A primeira é quando ele fala lábios mentirosos. Isso aqui é uma espécie de difamação que ele estava sofrendo naquele tempo, um vilipêndio, né, da sua fama. Alguém estava tentando destruir a sua reputação, alguém estava tentando destruir a sua imagem, alguém tentava diretamente mesmo contra ele com palavras, né? E essa situação o deixou angustiado. Essa situação fez com que ele clamasse ao Senhor, dizendo: eu não aguento mais, estou angustiado, me livra. Tira esses homens com os lábios mentirosos de perto de mim, esses que me difamam, esses que querem me destruir, tira eles da minha presença. Extermina-os de fato, né? Essa expressão, livra-me, vem de um coração angustiado, um coração que está falando diretamente ao nosso Senhor. Então podemos imaginar um homem que estava entristecido, de fato, estava destruído por conta de lábios mentirosos que lançavam palavras ardilosas, palavras que iam diretamente ao seu coração, palavras que de fato o deixavam ali angustiado. A outra expressão usada é a expressão chamada língua enganadora, que não é um reforço da primeira expressão, né? Mas o primeiro ele está falando a respeito de homens que intentam, possivelmente diretamente contra ele, lábios mentirosos, né? Alguém que está falando diretamente contra ele. E língua enganadora pode ser considerado um grupo que o bajulava, que estava ali por perto, estava junto, mas que quando tinha oportunidade também ia lá e o difamava com as mesmas palavras, com a mesma língua. Alguém que se apresentava para ele como um amigo, mas que por trás se apresentava como um inimigo. E fazia as coisas como um inimigo, tentando destruir ele com as palavras. Então, isso causou uma profunda angústia no coração do salmista. Não sei se alguém pode, de repente, se familiarizar com essa situação, não é? De repente, alguém aqui possa já ter passado essa situação de ser difamado, de fato, de ter a sua imagem destruída, não por conta de verdades, não por conta de mentiras que foram levantadas, mentiras que foram construídas,
que foram alçadas para que aquela pessoa, como é usada no nosso linguajar hoje, né, fosse cancelada de fato, né? Nós temos isso bem próprio das nossas redes sociais hoje, né? Quando nós queremos, de fato, nos livrar de alguém, cancela-se aquela pessoa, né? E tenta-se também contra a imagem daquela pessoa. E o salmista, ele estava nessa condição de angústia por causa dessas palavras. E então, nessa situação de profunda angústia, né, ele toma para si essa angústia, ele diz, na minha angústia, ele levanta então um clamor ao Senhor. Essa profunda angústia, irmãos, se tornava como uma espécie de prisão para o salmista. Ele não sabia o que fazer diante de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Era como se estivesse enjaulado mesmo, né? Ele não tinha saída, ele não tinha para onde se refugiar, a não ser para o seu Senhor. Então, ele clama ao seu Senhor e ele conclui, né, esse clamor, confirmando que esse clamor ele não vai ser apenas lançado, esse clamor ele vai ser ouvido. Então, ele clama ao Senhor e ele sabe que o Senhor o ouvirá. Ele concluiu isso porque possivelmente outras vezes ele já clamou ao Senhor e o Senhor também já o ouviu, né? Aqui nós podemos fazer uma breve aplicação também para as nossas vidas, sabendo, irmãos, que o Senhor está com os ouvidos prontos a nos atender. Está com os ouvidos prontos a atender o nosso clamor, a nossa oração. E se nós pudermos ter essa mesma experiência que o salmista teve aqui, que é uma experiência contínua, nós sabemos que no momento da angústia, no momento do desespero, quando nós clamarmos ao Senhor novamente, certamente Ele nos ouvirá. Porque já tivemos a experiência em outras vezes de que clamamos a Ele e Ele nos ouviu. E certamente quando clamarmos novamente, Ele nos ouvirá. Mas, queridos, isso é a condição de um relacionamento com o nosso Senhor. De que nós podemos confiar nele, que Ele nos responde ao clamarmos a Ele. Não é um clamor desconfiado, não é um clamor com o pé atrás, não é um clamor ali, né, tímido, mas é um clamor de total confiança, sabedores de que o Senhor há de nos responder. Esse clamor que o salmista levanta, ele pode ser classificado mais do que um pedido, mais do que uma simples oração de expressão dos desejos ao nosso Senhor. Ele é a expressão de um desejo ardente que denota no seu clamor uma dependência de Deus. Então, não é apenas eu chegar diante do meu Deus e dizer, Senhor, eu coloco diante do Senhor o meu trabalho, a minha família. Mas ele exprimia isso com um desejo ardente no coração, como que se a família desse homem e o trabalho desse homem dependesse completamente do Senhor. E ele esbraveja, clamando ao Senhor, dizendo, Senhor, a minha família é tua, o meu trabalho é teu. Toma conta. Tudo só pode ser conduzido pelo Senhor. Eu nada posso fazer, as minhas mãos não podem chegar longe, mas a tua mão sustenta todas as coisas. Então, esse clamor que o salmista levanta, ele é mais do que um mero pedido, ele expressa uma dependência total desse homem no nosso Senhor. Tem também uma outra característica de que ele chama ao Senhor pelo nome. É bom nós conhecermos uma pessoa e termos a intimidade de chamarmos ela pelo nome, né? Primeira vez que eu passei aqui na igreja, primeira igreja, uns 5 anos atrás, hoje eu conhecia, quando cheguei aqui diferente, e eu procurei logo saber o nome para chamar os irmãos pelo nome para nos aproximar logo novamente, né? Dizendo, o Elias foi um dos que eu conheci. Ô Elias, tudo bem?
Como vai? Então, quando você se relaciona e se direciona à pessoa pelo nome dela, existe de fato um claro relacionamento e uma proximidade com aquela pessoa. E é isso que o salmista faz aqui. Quando ele se direciona a Deus, ele não está chamando o Senhor de Adonai, apenas o Senhor de toda a terra. Mas ele chama o Senhor aqui, que está em caixa alta, essa palavra Senhor, no versículo 1, justamente que faz uma referência àquele nome, Iavé, aquele com o qual ele se revelou a Moisés. E aqui o salmista ele usa desse nome que é próprio do Senhor para dizer: Senhor, eu te conheço, eu estou clamando a ti, me responde, me ouve. É uma característica do clamor desse salmista. E uma outra característica também é que na angústia ele reconhece a necessidade do Senhor. O salmista aqui ele poderia de repente muito bem tomar outras atitudes, outras iniciativas para calar essas bocas mentirosas, esses lábios enganadores. Mas ele não procura resolver por si só. Ele necessita do Senhor para que o Senhor resolva as suas questões, para que o Senhor resolva os seus problemas, para que o Senhor resolva a sua angústia. E, irmãos, não são todos os filhos de Deus, não são todos aqueles que acreditam no Senhor que fazem essas coisas. Muitas vezes o homem ele está angustiado, está entristecido, e ele tenta se conter apenas tentando ficar calmo, apenas como uma espécie de autocontrole. Ele tenta resolver os seus problemas com as suas próprias capacidades, com as suas próprias limitações, e esquece que existe um Deus que pode nos socorrer no momento angustiante, que pode nos socorrer no momento desesperador. E esse Senhor, ele está tão à disposição do seu povo, tão à disposição do seu filho, que basta nós nos elevarmos a Ele em oração e certamente Ele irá transmitir a nós conforto, irá transmitir a nós sossego, esperança e saída para aquela situação. Isso era uma coisa que o salmista acreditava, na necessidade, na angústia, ele não tentou resolver por si próprio, ele clamou ao Senhor, ele se colocou na total dependência do Senhor, ele se achou totalmente inapto para fazer alguma coisa na sua situação. Então isso expressa a necessidade que nós devemos ter do Senhor. E então ele clama pelo livramento para que o Senhor acabasse com aquela situação. Ele se sentia de fato preso, enjaulado, podemos dizer que ele estava encurralado, sem saber para onde iria, sem saber o que fazer, né? Mediante todas as mentiras, mediante todas as enganações, mediante todas as necessidades. E olha só, irmãos, nós também, quando nós estamos diante de situações que são contrárias ao nosso bem-estar, são contrárias à nossa paz, à nossa tranquilidade, nós também buscamos e pedimos ao Senhor que Ele de fato nos livre, nos tire daquela situação, resolva, pedimos que o Senhor vire a chave logo, Senhor, vira logo essa chave, muda essa situação, não é? A gente pede isso. Vocês lembram o que o Senhor Jesus Cristo fez lá no jardim do Getsêmani? Ele também estava angustiado, né? Gotas de sangue saíam dos seus poros por causa da angústia. Ele também, como homem, ele pediu ao Senhor: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, livra-me, livra-me. O apóstolo Paulo também, quando ele tinha aquele espinho na carne, ele clamava ao Senhor e clamou muito ao Senhor para que o livrasse daquela situação. Ora, queridos, é próprio do ser humano. Nós naturalmente oramos assim, pedindo que o Senhor nos livre, que o Senhor mude, que o Senhor vire a chave da situação. Só que aí no verso 3 e no verso 4, a gente já encontra uma situação diferente daquela que possivelmente poderia ser uma resposta de acordo com o pedido do salmista, né? Nós encontramos ali uma situação bem diferente daquela que foi clamada pelo salmista. Ele olha agora para a situação do ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus.
Olha só o que diz o verso 3 e o verso 4. Ele se direciona agora falando como que a esses lábios mentirosos e línguas enganadoras, dizendo assim: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Então aqui parece que de fato a situação mudou, e foi mesmo o Senhor quem mudou a situação da angústia do salmista, mas só que o Senhor não mudou a situação do salmista como o salmista queria. O Senhor conduziu de acordo com a sua vontade. O Senhor fez o salmista olhar para aquela situação agora da perspectiva divina, da perspectiva de Deus. Ele reflete agora no que vai acontecer com os mentirosos e com os enganadores que atentam contra o próximo. Então, primeiro o salmista está pedindo com que eles fossem dissipados da presença do salmista, fossem tirados, eliminados da vida dele. Mas agora o salmista se volta para eles mostrando que tudo isso que eles fazem, tudo isso que eles intentam contra o próximo, receberá a sua paga, a sua dívida será sanada. E a primeira coisa que nós percebemos aqui é o salário da mentira. É o salário da mentira que de fato será corrigido, será pago, né? E ele usa a expressão aí no verso 4, setas agudas do valente. As setas, de fato, eram as flechas que eram guardadas nas aljavas dos guerreiros daquele tempo, né? E eram flechas que eram bem afiadas. E isso era uma alusão, de fato, de como é a língua enganadora. Aqueles que atentam enganosamente contra o outro são como que flechas afiadas. Quando vem no nosso coração, quando vem na nossa alma, nós nos sentimos de fato afligidos por aquelas flechas. Mas agora, isso será voltado contra o próprio enganador, contra o próprio mentiroso, mostrando que aquilo com que ele usa para ferir, será usado pelo Senhor para feri-lo. Lembram das palavras, dos ensinamentos do nosso Senhor, de que nós devemos fazer aos homens aquilo que nós queremos que eles nos façam? Só que quem está tomando as dores do salmista aqui é o próprio Senhor. É o próprio Senhor quem está tratando a dívida da mentira, a dívida do engano, contra esse que está intentando contra o seu salmista, contra o seu filho, contra o seu povo. A outra expressão que ele usa também para mostrar a paga desse salário da mentira é a expressão brasas de zimbro, que naquele tempo essa madeira ela poderia produzir as brasas mais vivas, mais viçosas e mais quentes daquele tempo. E essas brasas mais vivas, mais quentes, mais estalantes, elas seriam lançadas contra essas línguas enganadoras, contra esses lábios mentirosos. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que todo pecado receberá o seu justo juízo. Para todo mal cometido contra o povo de Deus, o Senhor mesmo os punirá no final da peregrinação. Todos aqueles que intentam diretamente contra o seu Senhor, né, na imagem do seu povo, contra todos esses o Senhor mesmo pagará a dívida. O Senhor mesmo instaurará o justo juízo contra esses que intentam, contra aqueles que clamam ao nosso Deus. Nós devemos saber disso, irmãos, que o Senhor é um Senhor amoroso, mas é um Senhor justo, um Senhor que pesa a mão contra a impiedade, contra a injustiça, principalmente aquela que intenta contra a sua santidade, a sua soberania, contra os seus propósitos, né? E no verso 7, o 5 a 7, o salmista se apresenta agora
lamentando a sua situação. O verso 5, ele usa a expressão ai de mim. Ai de mim, ele olha para si mesmo, ele vê que ele está numa situação desesperadora, uma situação de piedade de si mesmo, e ele diz ao Senhor, ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. O salmista aqui cita, eram locais muito hostis daquele tempo, muitos locais que detinham homens perversos, homens maldosos, né? Só que o interessante desses locais, irmãos, é que eles são bem distantes de Israel. Por exemplo, Meseque fica na Ásia Menor e Quedar vai ficar ali pelo lado da Arábia. Então, são lugares bem distantes. Mas o salmista ele está dizendo que ele peregrina em Meseque e ele habita nas tendas de Quedar. O que o salmista está querendo dizer com isso? Onde o salmista está? E aqui, irmãos, nós podemos concluir que ele estava no meio do povo de Deus. Ele estava em Israel. Só que aqui nós temos uma atenuação do pecado. Ele está em Israel, mas é como se ele estivesse em Meseque e em Quedar. O que possivelmente o salmista está nos mostrando aqui é que tudo isso que aconteceu pode ter acontecido no meio do povo de Deus. Até então a gente estava falando a respeito desse salmo, mas a gente estava de repente se direcionando aos ímpios, aos homens maus, aos cananeus, aos filisteus, até mesmo aos habitantes de Meseque e de Quedar. Mas consta-se que nós não sabemos quem é o escritor do salmo, mas que possivelmente ele estava no meio do povo de Deus. E isso atenua a questão do pecado da mentira, a questão do pecado da difamação, a questão do pecado do engano. E o salmista nos mostra que é possível que aconteça isso no meio do povo de Deus. Até então o salmo estava tranquilo, mas quando a gente chega nesse versículo aqui, o coração começa a bater mais forte. Porque é comum uma pessoa de fora intentar contra nós. Mas não é comum, é extremamente triste uma pessoa daqui de dentro intentar contra nós. De fato, tentar acabar com a nossa reputação. E o salmista aqui nos faz refletir, meus irmãos, que é possível que aconteça. É possível que aconteça. Isso atenua ainda mais o pecado, porque o pecado agora parece que ele está sendo colado na costa do povo de Deus. E nós devemos refletir, queridos, a respeito disso, e essa será o ponto central das nossas aplicações. Ele continua o seu relato, no versículos 6 e 7, dizendo que já há tempo demais que ele habitam com aqueles que odeiam a paz. Olha só outro detalhe que pode ser descrito como povo de Deus. Ele já está há muito tempo habitando com esse povo. Ele é próprio do povo. Ele é pela paz. Quando, porém, ele fala pela paz, os outros teimam contra ele pela guerra. Esses dois versículos aqui finais, o salmista nos ensina, irmãos, que pelos ensinos que nós temos das cartas, é que nós devemos vencer o mal com o bem. Jamais retribuir o mal com o mal. Se alguém vier levantar e intentar algo contra nós, não é próprio dos filhos de Deus, não é uma conduta santa, nós intentarmos na mesma moeda alguém que fará isso por nós, o nosso próprio Senhor. Alguém que irá intentar contra aqueles que intentam contra o povo de Deus, mas esse é o próprio Senhor. É Ele quem fará e Ele quem retribuirá, de acordo com as intenções alheias contra o povo de Deus, né? Então, todos esses que estavam ali com
próximo do salmista, eles odiavam a paz e eles eram e teimavam, insistiam pela guerra, mesmo quando o salmista ele esbravejava um grito de paz, ainda assim o povo ao seu redor esbravejava ainda mais alto: guerra, guerra. E olha só, o salmista começa os seus salmos pedindo com que o Senhor o livrasse, o tirasse dali. O Senhor muda o seu pensamento, coloca com que ele veja a situação de uma outra perspectiva, e o salmista agora olha novamente para onde ele está inserido, e ele sabe que ele vai continuar no meio daquele povo que odeia a paz, que mesmo ele clamando pela paz, esse povo vai continuar intentando contra ele, né? E continuará clamando por guerra contra ele. O Senhor fez com que esse homem fosse encorajado, fosse fortalecido a não sair de onde ele estava. Ele continuou na sua situação de angústia, ele continuou diante de lábios mentirosos, de línguas enganadoras, ele continuou lá. O Senhor o deixou lá. O Senhor só fez ele perceber que tudo aquilo que acontecesse lá, o Senhor mesmo daria conta da situação. É o Senhor mesmo quem faria a justiça, era o Senhor mesmo quem estava no controle de toda a situação. O que o Senhor conduziu até o seu coração foi, de fato, tranquilidade para o seu coração angustiado. Mas os 2 versículos nos mostram que ele está ciente de onde ele está. Ele está no meio de um povo que, ainda que ele fale pela paz, esse povo continuará clamando pela guerra. Aplicações, irmãos, para as nossas vidas. Antes de nós nos contarmos do salmista, de estarmos angustiados, né, por alguma intenção maldosa contra nós, eu quero convidar a igreja, nos convidar a todos, para nós nos perguntarmos: será que nós muitas vezes não estamos no lugar contrário, do outro lado? Será que muitas vezes nós não somos aqueles de língua enganadora e de lábios mentirosos? Será que muitas vezes nós não estamos também promovendo guerra, ainda que com palavras simples, ainda que com palavras pequenas? Ainda que com uma resposta mal colocada ou uma pergunta mal feita? Será que nós estamos sendo cuidadosos e cautelosos na boa relação que há na igreja do Senhor, no elo, no vínculo da paz que o Espírito Santo coloca entre nós em comunidade, fraternalmente, entre os irmãos? Será que nós não estamos dando continuidade a algumas fofocas, a alguns boatos, a algumas conversas que surgem no meio da igreja? O Salmo nos faz, irmãos, nós refletimos a respeito disso. Porque não é assim que nós devemos conduzir. Nós devemos promover a paz, nós devemos promover a harmonia, a tranquilidade. Nós não devemos ser promovedores de guerra, de diferenças. Nós devemos olhar para o nosso próximo como iguais, como aquele que promove ele com belas palavras, não com palavras destruidoras, como aquele que encoraja, com aquele que fortalece, com aquele que anima, não como aquele que coloca para baixo, não como aquele que faz desistir. Será que nós não estamos agindo também assim no meio da nossa família? Será que nós não estamos sendo destruidores do nosso lar, do nosso ambiente, que deve ser um ambiente de tranquilidade? Será que nós não estamos produzindo algo completamente alheio à vontade do Senhor para as nossas famílias? Será também que nós não temos usado os nossos engajamentos na internet para esse fim, dando continuidade e encaminhando mensagens mentirosas, as famosas fake news dos nossos dias, né?
A segunda aplicação é aquela em que nós nos colocamos no lugar do salmista. Aquela onde o salmista nos ensina a clamarmos a Deus e nos faz vermos que Deus ele está sempre pronto a nos ouvir, porque é um Deus pessoal, um Deus que está conosco, um Deus que revelou a nós o seu nome, por isso nós podemos clamar diretamente a Ele. Nós podemos direcionar diretamente a Ele, sabedores de que Ele pode, nos ouve, Ele irá nos atender e irá resolver a situação de acordo com a sua perfeita vontade. Como Ele fez na vida do salmista, fez com que a sua forma de ver a situação fosse mudada. Isso mostra que nós devemos também ter, queridos, dependência do Senhor para todas as questões da nossa vida. Dependência do Senhor, necessitamos dEle. Nós não podemos fazer nada a partir de nós mesmos. Se nós fizermos, é certo que em algum momento vai dar errado. Mas o Senhor, de fato, nos concede graça, mesmo em momentos de angústia. O Senhor nos ensina a batalharmos com o mal, contra o mal, perdão, não com o mal, mas vencermos o mal com o bem. E a terceira e última aplicação, isso nós não devemos deixar de falar, é uma referência desse salmo que é messiânico. Quem mais sofreu injúrias, difamações, calúnias, mentiras, a não ser o nosso Senhor? Ele foi morto por causa disso. Ele falou toda a verdade, falou da vontade de Deus, revelou a Deus. O Filho unigênito que estava no seio do Pai revelou o próprio Pai a todos aqueles que o viram. E todos esses negaram a Ele, difamaram. Quando colocaram Ele diante de um ladrão, preferiam um ladrão e diziam para o Senhor, crucifica-o. Quem mais sofreu injúrias do que o nosso Senhor? E nós podemos aprender a suportar todas essas coisas, assim também como o nosso Senhor o suportou. Em todas as palavras que o Senhor falou, em todos os ensinamentos que Ele pregou, até mesmo ali na cruz, em tudo isso nós podemos, irmãos, copiar, nos comportar e sermos como o nosso Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe.